Irmãos e irmãs, paz e bem. Por onde passava, Jesus atraía multidões. Milhares de pessoas, sedentas para ouvir palavras de vida eterna, os seguiam, pois queriam beber direto da fonte, a água que iria matar a sua sede. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos primeiro a Tábiga, um lugar de águas abundantes, onde há muitas fontes naturais. Situado na costa do Mar da Galileia, em Israel, neste local, Jesus realizou muitos milagres. O nome Etábaga, que vem do grego eptapegon, isto é, as 7 nascentes, refere-se às fontes naturais que ainda hoje daqui desaguam no lago. Algumas são de água quente e isso torna esse trecho de costa particularmente abundante em pesca, especialmente à noite, quando a temperatura baixa e as correntes quentes atraem os peixes para a margem. As nascentes eram conhecidas por Flávio Joséfo como Fonte Cafarnaum, do nome da aldeia mais próxima, precisamente Cafarnaum, distante daqui cerca de 3 quilômetros. A região é caracterizada por um extenso substrato rochoso que a torna pouco adequada à agricultura, porém rica em vegetação pela abundância de água. Isso fazia dela o lugar ideal para Jesus reunir comodamente as multidões. A peregrina Egéria escrevia em seu diário de viagem no começo do V século. Aí há também, acima do mar, um gramado herboso com muito feno e muitas palmeiras, e aí perto as 7 nascentes, das quais cada uma fornece uma grande quantidade d'água. Naquele gramado, o Senhor tirou a fome do povo com 5 pães. A pedra sobre a qual o Senhor pousou os pães foi transformada em altar. Dessa pedra, os visitantes retiram o que necessitam para o seu bem-estar e traz benefício a todos. O moderno Santuário da Multiplicação dos Pães e dos Peixes retoma exatamente o perímetro e a forma da Basílica Bizantina com 3 naves, trazida à luz pelas escavações de 1932, com sua rica e bem conservada pavimentação em mosaico. A basílica foi, por sua vez, edificada sob uma capela pré-existente do IV século, da qual só restam alguns vestígios das fundações. A rocha natural, situada abaixo do altar, aparenta ter sofrido a ablação de numerosos fragmentos, assim como narra Egéria em seu relato. Encontramos-nos no lugar do milagre da multiplicação dos pães, um lugar em que, desde a antiguidade, houve assentamentos humanos. Teria um prazer especial em chamar a sua atenção para os mosaicos, para a parede mestra em basalto, para os elementos da igreja do V século, da época bizantina, que ainda podem ser admirados. E, acima de tudo, para esse mosaico central, muito conhecido. O mosaico com a cesta do pão e os 2 peixes, à esquerda e à direita. É a única imagem, entre esses mosaicos, a apresentar um caráter explicitamente cristão. Todas as outras imagens, com os mais diversos tipos de aves e variedades de plantas, as mesmas que podem ser encontradas à margem do lago, representam simples ornamentações. E olhando-as com mais atenção, descobre-se nelas a influência egípcia. Olhando bem, vê-se que dentro da cesta há apenas 4 pães. De vez em quando ocorrem visitas de alunos árabes e, naturalmente, as crianças começam a apontar e dizem: só há 4 pães. Mas das Escrituras nós sabemos que deviam ser 5. Onde está o 5º pão? Geralmente a resposta é meramente prática. O 5º pão está embaixo. Não havia mais espaço para mostrá-lo.
Eu acredito, ao contrário, que o mosaicista tenha propositalmente representado somente 4 pães, querendo dizer que o 5º pão é a Eucaristia sobre o altar, pois na Eucaristia continua ainda hoje o milagre da multiplicação dos pães. E por isso o mosaico ainda é vivo para nós. Faz 2000 anos que Jesus Cristo tira a fome de uma infinidade de pessoas. O seu nutrimento continua. Jesus Christus seit 2000 Jahren unzählige Menschen speist. Em Tabga, que os antigos peregrinos, seguindo os primórdios da tradição, indicavam como o lugar preferido por Jesus e seus discípulos, passou-se também o episódio evangélico do chamado de Mateus, mas hoje, da rua pública em que o evangelista desenvolvera sua profissão de cobrador de impostos, não nos resta nada. Ao contrário, ainda viva e conservada ao longo dos séculos, é a lembrança da prodigiosa alvorada que foi o pano de fundo da segunda pesca milagrosa, ocorrida após a ressurreição, e da primazia outorgada por Jesus a Pedro durante o encontro com os discípulos ao redor da fogueira acesa à margem do lago. Joguem a rede do lado direito da barca, e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, você me ama?" Então Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: "Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo." Jesus disse: "Cuide das minhas ovelhas." O outro lugar que iremos é o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Com bastante simplicidade e clareza, ele diz o que devemos fazer para chegarmos ao reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma paisagem ondulada por colinas no azul enrugado do lago de Tiberíades. Aqui, há 2000 anos atrás, as multidões reunidas de todo lugar acolheram um dos momentos mais altos da extraordinária Boa Nova de Jesus. O Sermão da Montanha, com 8 revolucionárias sentenças, subvertia toda a hierarquia dos valores humanos, proclamando bem-aventurados os pobres, os perdedores, os oprimidos. Subindo o Monte Tábaga rumo ao norte, ruínas de muros do IV século, trazidos à luz pelo padre Bellarmino Bagatti, são tudo o que sobrou do antigo santuário, com um pequeno mosteiro anexo, que aqui deveria sinalizar o lugar histórico do sermão. Anotava a peregrina Egéria. Há uma gruta ascendendo, a qual o Senhor disse as bem-aventuranças. A pequena capela abobadada, construída escavando a montanha na área acima de uma pequena gruta, englobava, no lado norte, uma outra gruta natural, que foi enquadrada por meio de alvenaria. Ainda hoje, nos seus rebocos, é possível enxergar os grafites antigos, traçados pelos peregrinos. O piso era revestido em mosaico. Fragmentos desta obra encontram-se hoje no Santuário de Cafarnaum. O novo Santuário das Bem-aventuranças, edificado em 1937 no topo do próprio nome, evoca, na planta octogonal, o número das bem-aventuranças transcritas sobre as 8 janelas do tambor superior. A simplicidade das linhas arquitetônicas e a luz que filtra pelo deambulatório, aberto em arcos em direção ao altar central, dão lugar a um conjunto de grande harmonia. Do lado de fora, o quadro natural, com a sua extraordinária beleza, é por si mesmo um convite à oração. Enquanto no silêncio da paz o olhar abraça as colinas, a planície, o lago em cujo redor nos tempos de Jesus surgiam aldeias e cidades, o vento parece levar ao coração do peregrino o eco de uma voz.
Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Podemos dizer que Tábega e o Monte das Bem-aventuranças eram alguns dos lugares preferidos por Jesus, pois neles, muitas vezes, se encontrou pessoalmente com o povo de Deus. Até a próxima semana. Paz e bem.